Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o cálculo de porcentagem utilizando os números decimais e também falar um pouquinho do uso da calculadora, tá bom? Então, olha só. Então, você sabe calcular porcentagem usando uma calculadora? Sabe? Acho que já, hein? Olha lá. Então, na maioria das calculadoras, nós temos a tecla de porcentagem, tá? É aquele símbolozinho que vocês já conhecem ali que a gente utiliza para o cálculo de porcentagem. Então, digamos que você queira, por exemplo, calcular 17% de 150, tá? Como que nós podemos fazer isso? Vamos digitar lá na calculadora 150, depois nós vamos apertar a tecla de vezes, tá? E multiplicar isso por 17, tá bom? E no final, apertar a tecla de porcentagem, que nós vamos ter esse resultado que será 25,5, tá joia? Então tá bom. O processo acima ele pode ser feito em qualquer calculadora que tenha esse símbolozinho de porcentagem, beleza? Então tá bom. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Usando uma calculadora, você pode pegar aí, testar e calcular ali, né? 32% de 148. Então você vai lá, vai digitar o 180, né? Depois vai apertar a teclinha de vezes, vai multiplicar por 32 e apertar por cento, que você vai ter o resultado, tá? Então, quando você faz isso, olha só, você vai ter qual resultado? 57,6. E você pode fazer isso com esse outro exemplo. Esse é um outro exemplo também aqui, que você vai colocar lá, né? Você vai colocar o 25, vai multiplicar, né, pelo 6, vai apertar a teclinha de vezes, multiplicar por 6 e apertar depois na sequência a porcentagem que você vai ter o resultado, que é 1,5. E isso você pode testar para vários números, tá bom? Então tá jóia. Então, quando a gente está falando do cálculo da porcentagem utilizando os números decimais, por exemplo, 20% de R$ 162,20. Para a gente fazer esse cálculo, a gente pode transformar esse 20% numa fração, que é 20 dividido por 100, e isso vai ser igual a 0,20, tá? Que é a mesma coisa que 0,2. E aí, esse D aqui, ele está indicando vezes. Então, nós vamos pegar 0,2 e vamos multiplicar por 162,20. E assim, nós estamos utilizando essa técnica de cálculo, né? Esse método, utilizando os números decimais, tá bom? E depois disso, né, com a resolução desse cálculo, então vai ficar 0,2 vezes 162,20, que vai dar 32,44, tá bom? Beleza? E aí, nesse caso também, quando você monta a continha lá, 16, né, R$162,20 vezes 0,2, você tem que se atentar na hora do posicionamento da vírgula. Você multiplica normalzinho, como se você estivesse fazendo lá um cálculo, né, de multiplicação, como você já sabe. Aí você vai lá e no final você tem que posicionar. Você tem que ver quantas casinhas que a gente tem depois da vírgula. Nesse caso, a gente tem uma, duas, desse número aqui de cima e uma aqui desse número de baixo. Então vão ser 3, né? Aí a gente volta aqui, 1, 2, 3. Tem que ter 3 casinhas decimais também. Tá bom? Então tá beleza, né? E você, já jogou o Matific? Já acessou a plataforma? Se não acessou, vai lá, entra, né, pelo endereço www.matific.com.br, peça para o seu professor atribuir um vídeo e entre acessando o seu @escola, tá joia? Então nesse vídeo nós falamos sobre o cálculo de porcentagem utilizando os números decimais e também o uso da calculadora. Espero que vocês tenham gostado e até breve!